São João Paulo II, rogai por nós. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Campus Fidei, o seu podcast católico favorito, eu tenho certeza. Pessoal, muito bem-vindos. Eu sou o Gabs, vocês já me conhecem por aqui de outros episódios. Estou aqui mais uma vez, apresentando mais um episódio que diz muito do nosso carisma, diz muito do DNA da nossa missão. E eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos dessa partilha aqui. Estou com 3 convidados aqui, vou passar a palavra para eles se apresentarem para a gente começar a partilha, tá bom? Bom, eu me chamo Matheus, tenho também 26 anos, sou casado com a Mayara, que também é missionária aqui na rede de missão, e sou pai de 3 já. Tenho a Sofia, com quase 2 anos, o segundo filho que nos precede no céu, Deus já levou com ele, e a Cecília, que não tem nem 2 meses. Inclusive, né? Relato do nascimento dela vai ser legal. É verdade. Vai ser legal. Quem já ouviu o nosso episódio sobre a experiência do pai no parto, né? Ouviu o primeiro relato do Matheus da Sofia, na primeira, mas vocês não perdem por esperar o segundo relato. A parte 2 né? A parte 2 é sempre incrível. Exatamente. Faço parte da rede de missão desde 2019 também. Atualmente eu estou servindo como catequista no núcleo de formação, no núcleo de oração, no grupo de estudos para namorados. E é isso. Acho que é isso. Matheus é minha duplinha aqui do podcast, segundo podcast já juntos. E agora tem uma estreia aí no próximo convidado. Olha aí. E aí, pessoal, eu me chamo Mário. Hoje eu estou aqui com a galera, né, para gravar esse episódio. Tenho 30 anos e é isso. Eu sou formado em Direito, sou servidor público lá no Pará, né, atuo na prefeitura de Ananindeua. Acredito que seja isso. Oi, gente. Eu me chamo Fabiane, sou também missionária lá no Pará. Primeira vez também, né? Estreia, mas aí depois vocês vão ouvir minha voz de novo. Isso é verdade. Eu sou missionária da rede desde o final de 2021, dezembro de 2021. Atualmente eu sirvo no núcleo de oração, formação, comunicação no informativo, então vocês estão vendo lá sempre meu nome no final dos textos, no informativo. E junto com o Mário a gente coordena o grupo de estudo presencial lá no Pará. Excelente. Não posso esquecer do Jefferson, né, que está aqui gravando para a gente hoje, mais uma vez. Muito obrigado, Jeff. Todos devidamente apresentados. Antes de passar para o nosso tema de hoje, agradecer aos nossos colaboradores, essas mãos generosas que, além de nos sustentarem espiritualmente, nos sustentam financeiramente, né, materialmente. Então, se hoje podemos estar em um instituto, num estúdio, para poder gravar esse podcast que chega até você, porque muitas pessoas confiaram em nós financeiramente lá atrás e até hoje também nos mantém, né? Essa obra que não é nossa, que é a obra de Deus, mas Deus nos confia, especialmente aos nossos iniciadores, a administração, né? O cuidado dessa obra que a tantas pessoas têm alcançado, principalmente a nós mesmos, né? Primeiramente a nós mesmos. Bom, gente, como vocês viram aí, no título do episódio de hoje vamos falar sobre o catecismo. Então, trazendo um pouco, né, do DNA da missão, vamos tentar partilhar um pouco do que é o catecismo nas nossas vidas e por que como é que, através da doutrina, nós podemos também renovar o nosso encontro pessoal com Cristo, né? Então, queria começar pelo Matheus aqui, que está na minha frente. Trazer um pouco da sua experiência com o catecismo, como você conheceu, como chegou até você, e, enfim. Pois eu fui conhecer, de fato, o catecismo quase aqui dentro da rede. Eu venho de uma experiência da renovação carismática e a gente usava muito a Bíblia, e sempre usou a Bíblia. Eu servia, inclusive, no Ministério de Pregação, só que só com Bíblia. Uhum. E quando eu cheguei na rede de missão, um pouco antes de entrar na rede de missão de fato, eu comecei a conhecer o catecismo, até pelos iniciadores, Jerônimo, Danilo, uma formação sobre
o que era o catecismo, até porque a Rede de Missão vem do YouCat, que é um livro de catecismo jovem que veio do catecismo de fato. Então, o Danilo vinha explicando tudo e eu falei, caramba, existe um texto que resume a nossa fé. E eu não sabia, mesmo depois de servir e tudo mais. Para mostrar até o tanto que o catecismo é pouco conhecido, às vezes, nas nossas paróquias. E aí eu conheci tudo mais, comecei a estudar também no dating, quando a gente fazia o dating, eu e a Mayara, e a gente foi aprendendo, e eu comecei a aprender mais assim na experiência como catequista. Tinha muita coisa que eu sabia por intuição ou porque alguém tinha me falado, mas a experiência de você saber uma coisa, não saber de onde, do nada você lê num livro, é sensacional. Fala, é daqui. Então, aqui que está o reservatório, a fonte de tudo. Então, foi muito legal, mas eu tive uma experiência com o catecismo tardia. E até hoje eu vou aprendendo. Com cada ano a gente vai pegando outros temas, É o meu segundo ano como catequista, então esse ano eu estou pegando temas que eu não peguei ano passado e eu vou aprendendo cada vez mais. Eu falo, caraca, não sabia que tinha isso aqui. Então é muito legal assim, essa experiência do catecismo de ter um livro que resume a nossa fé. Você fala assim, esse negócio não é bagunçado, entendeu? Então alguém vem dizendo, todo o magistério, a tradição da igreja, que a nossa fé vem de um ponto e está lá escrito. De uma forma que a gente pode seguir sem erro. Sim. Então, para mim foi sensacional. Descobri isso depois de já um tempo de caminhada. E para você, Mário, como é que é a sua primeira experiência com o catecismo? Como é que foi para você? Assim? A minha primeira experiência com o catecismo, acredito que foi através até do YouCat. Acho que foi o meu primeiro contato com essa realidade do catecismo, Apesar de ser bem resumidamente, em relação aos textos, já deu mais ou menos uma ideia de qual é a profundidade da fé que eu professo. Isso foi lá em meados de 2013. Aí, então, pegou aquele boom da JMJ, Sim. Que aí, de fato, o catecismo já foi tomando um corpo aqui no Brasil. E aí, inspirado pelo meu pároco na época, a montar um grupo de estudo. Então, nós tínhamos um grupo de estudo do catecismo, mas usando o YouCat, já que os jovens eram os que mais participavam do grupo, E, então, desde lá, eu fui obtendo esse contato, De fato, assim como com o Mateus, na rede de missão foi uma profundidade maior na leitura do catecismo. Até porque a experiência, de fato, que se tinha naquela época era, por exemplo, vou usar a palavra, de fato, para fazer uma pregação, um determinado tema, enfim, um assunto. Mas essa profundidade no conhecer a doutrina da igreja, por meio do catecismo, ela se iniciou ali no YouCat, mas não eu acreditava na época, que era só o YouCat que tinha, Eu não imaginava que teria o catecismo, o livro amarelinho maior, mais robusto, cheio de mais conteúdos. Então, na rede de missão, eu pude me aprofundar, mais no estudo do catecismo. E, assim, eu trago uma experiência muito boa em relação a isso, porque quando o fato de eu ter entrado na rede de missão foi justamente pela essa necessidade de querer se aprofundar na fé. Porque lá na nossa arquidiocese, e a Fabi está aqui para falar um pouco também, a gente sentia uma certa dificuldade em relação a ter bons formadores, que de fato falassem da doutrina da igreja, A gente se prendia muito em usar a palavra, as experiências pessoais, mas aquilo que a igreja tem como conteúdo, como formação, como doutrina, a gente de fato não tinha esse acesso, acredito porque não tinha formadores que se usavam muito o catecismo. Então, isso me levou a buscar mais, E aí, procurando na internet, ali no Google, dando um Google, formações e tal, catecismo, chega a rede de missão. E, a partir disso, eu comecei a me interessar mais, Me propus lá em 2016, mandei um e-mail, o Jerônimo até respondeu, no qual eu disse, olha, eu quero, já que na época eles não poderiam ir, até Belém, e eu falei, já que não pode vir, eu posso ir até vocês. Não seja por isso. Seja por isso. Eu vou até vocês, me formo, me torno um missionário,
que na época eram missionários no quanto ao UCAT, né? E voltam para Belém e formam a galera lá, né? Então, assim, essa necessidade ela foi surgindo com o passar do tempo, né? A gente começa ali como se fosse uma criança, né? Recebendo ali aquele conteúdo muito mais tranquilo. Superficial. Assim, né? Eu digo que é o suficiente, né? É o querigma, de certa forma, né? Mas aí depois você vai tendo aquela necessidade de ir mais além, porque você vai, por exemplo, engajando na faculdade, e aí há outros questionamentos, a galera começa a entrar naquela relativização das coisas, e tu fica pensando, será que realmente é isso? Será que realmente a igreja permite esse tipo de situação? E aí existe o catecismo, que nesse ponto foi muito salvífico na minha vida, né? E na rede de missão, de fato. E aqui não é fazendo mexer para a rede, não, mas é isso. Excelente. A minha experiência, ela surgiu muito pela curiosidade, né? Mas também veio o UCAT. Eu olhava assim o catecismo, eu ficava, nossa, que preguiça de ler isso aqui, né? Muito grande, será que não tem nada resumido? Mas sempre gostei muito assim de ver por curiosidade mesmo, assim, o que a igreja fala sobre um tema específico, né? Aqueles temas bem polêmicos que traziam na catequese o aborto, o que fala sobre a homossexualidade, aquela coisa toda aí. Tá lá no catecismo. Deixa eu pegar um resumo aqui na internet, não vou ler o livrão amarelo que a gente fala, né? Mas, em 2013... o UCAT é apresentado para mim na maioria das paróquias no Brasil, não foi diferente lá na minha paróquia. E o mais legal é porque a gente tinha um grupo de estudo do UCAT. Lá em Belém era pela comunidade Caju, que é a Casa da Juventude, uma comunidade católica. E aí ali deu os primeiros passos assim para entender de como que funcionava o UCAT, o livro, né, e o catecismo. Mas ficou nisso, assim, quando eu tiver uma dúvida eu vou lá e busco. Ali no auge dos meus 14, 15 anos. Mas, na JMJ, eu tive uma experiência assim, muito profunda com Deus, de sentir mesmo Ele me convidando a ser um discípulo missionário mesmo. Então, eu entendia de que, para eu falar de Jesus e falar da igreja para o outro, eu precisava conhecer a minha fé. Mas ainda muito naquela mediocridade, assim, deixa para depois, mais tarde, quando eu estiver mais velha, eu vou estudar mais sobre, né? E até porque a minha catequese ela foi de paróquia, assim, dos sacramentos, foi muito certo e errado, você precisa saber isso e pronto, é isso. Mas aí, numa experiência missionária que eu tive em Belém, com 17 anos, por aí, assim, eu falei, não, eu preciso realmente estudar isso daqui. Porque eu fui para uma comunidade ribeirinha, que é muito uma realidade lá no Pará, né? E aí aquele povo sabia muito sobre a igreja, né? Sobre a nossa fé. E eu fiquei muito envergonhada de, poxa, como que eu não sei? Já sou crismada, a minha família, assim, minha mãe sempre nos educou muito na fé, e como que eu chego aqui enquanto missionária e quem me catequiza são eles, né? E eu fiquei muito envergonhada e voltei assim, o padre, por favor, isso aqui precisa mudar. Mas aí entrei de que eu estava ali tentando ver que curso que eu ia fazer na faculdade, e aí, na crise vocacional, o padre fala assim, Fabiane, eu queria muito fazer biologia, era um sonho assim desde criança fazer biologia. E aí o padre falou assim, eu acho que tu está ouvindo a voz errada. Talvez você esteja ouvindo, em vez de biologia, teologia, filosofia. Bem né? parecido um com o outro. Né? Bem tranquilo. Igual. E aí aquilo chegou no meu coração de uma forma muito diferente. Assim, eu não recusei, eu falei, talvez seja. Eu acho que tem que dar uma... Você acolheu essa semente, né? E eu fui dar um Google, né? Na dúvida. Teologia. O que se estuda em teologia, né? O que é que... Filosofia eu já tinha descartado, porque... Nossa, eu tinha Deixa muita pro referência Tomás, da né? escola. Eu tinha referência muito, assim, da época do ensino médio e tudo mais. Eu falava, não quero essa loucura para minha cabeça, né? E aí, então, eu comecei no Google, né? Eu vi assim, nossa, teologia. E aquilo chegou mais diferente ainda. E aí foi ali, numa tarde, olhando o que se estudava em teologia, eu lembrei da minha experiência com Deus na JMJ. Assim, aquela voz que tinha falado comigo, falou comigo ali naquele momento. E eu falei, pronto, é isso.
não vai me dar dinheiro nenhum, não vai me não vai me trazer riquezas materiais, mas é o que eu preciso hoje para minha salvação e para a salvação dos meus. Excelente. E aí então o catecismo ele entra na faculdade. Eu precisava dar conta da teologia, né? Eu precisava estudar, eu precisava entender o que era aquilo. Então, o estudo, de fato, do catecismo, ele veio porque eu precisava tirar 10 nas provas. Só por isso, né? Só porque era o livro que eu estudava, né? Minha referência bibliográfica principal. Mas, assim, mas muito depois, conhecendo e estudando muito na teologia, eu fui ganhada pela curiosidade, por tentar entender o que a igreja fala sobre isso daqui, como que eu vou defender a minha fé, o que o santo falava sobre isso, a Eucaristia, o que é a Eucaristia, aquela coisa. A gente já tinha respostas prontas, óbvio, mas assim, ler de fato, né, como o Mateus fala, ler de fato ali da onde que vem aquilo, de que não é qualquer coisa, não é um artigo científico na internet, né? Mas de fato o que é a nossa igreja, o que é a nossa fé. Então veio muito por isso, por necessidade de estudo, mas também por curiosidade. O Senhor ele quis me pegar por ali. Legal. Tem um grande amigo meu que um grande padre uma vez falou para ele que ensinou ele a rezar assim para que falando com o Senhor, né? Senhor, que a tua palavra seja sempre como surpresa aos meus ouvidos, né? Seja sempre uma novidade aos meus ouvidos. Então, a partir do momento que a gente tem essa ideia, esse amadurecimento mesmo espiritual, de fé, de sair da superficialidade, né? De mergulhar, de adentrar, a permitir-se conhecer pelo Senhor e também permitir-se conhecer o Senhor, né? Então, trazer essa dimensão do aprofundamento da fé através da doutrina, isso diz muito da nossa maturidade, né, da nossa maturidade da nossa fé. Então, vou trazer um pouquinho assim para quem está um pouco perdido. O que é catecismo? O que é IUCAT? Vou tentar trazer uma breve linha do tempo aqui da nossa igreja para ajudar você a compreender um pouco do que a gente está falando, o que é o catecismo verdadeiramente, né? Bom, prometo ser breve, mas só trazendo um pouquinho de contexto, né? Por volta de 1500, 1550, houve a Reforma Protestante, né? Então, o Concílio de Trento, que finalizou em 1563, trouxe essa ideia de trazer um documento oficial. O que é doutrina católica? O que diz sobre a Igreja de Cristo, né? Então, em 1566, foi criado o primeiro catecismo, que é o Catecismo Romano. E o público-alvo dele era para o clero. Então, só em 1905, com o Catecismo de São Pio X, que a doutrina foi verdadeiramente passada numa linguagem mais voltada para os leigos, né? Para toda a comunidade da igreja, para que fosse algo mais palpável, vamos dizer assim, para os leigos, né? Em forma de pergunta e respostas. Então, era bem objetivo. Em 1965, depois do Concílio Vaticano II, foi realmente houve-se uma nova proposta, né, do que pensando na igreja como o verdadeiro depósito da fé, né, onde Jesus Cristo verdadeiramente habita, onde a sagrada tradição desde os apóstolos permanece em nós, onde a verdadeira sagrada escritura, a Bíblia, né, verdadeiramente habita. Então, o Concílio Vaticano II, para João Paulo II, né, nosso patrono, disse que foi como uma primavera na vida da igreja. Então, trouxe essa necessidade de compreendermos que precisávamos ser novos, né, na evangelização. Era necessário trazer uma dimensão mais jovem para a evangelização, né, para que a gente pudesse não só trazer mais os leigos para a igreja, mas também que pudéssemos alcançar onde Deus ainda não havia alcançado, né? Pensando nas dimensões culturais de cada país, de cada continente, enfim, onde quer que Deus habita, né? Então, em 65 houve o Concílio Vaticano II, que foi essencial para que em 85, 20 anos depois, acontecesse um sínodo dos bispos, né, com esse desejo de elaborar um catecismo uno, tanto para clero quanto para leigos, que pudesse abarcar o máximo possível de todo o povo de Deus, né? Então, no ano seguinte, em 1986, já mais pertinho da gente,
houve uma comissão de 12 cardeais, liderado pelo até então cardeal Joseph Ratzinger, né, o nosso futuro falecido Bento XVI. Então, ele liderou essa comissão de 12 bispos para que pudessem realmente escrever um livro que trouxesse toda a doutrina católica, né? Então, não foi algo muito fácil. Então, essas 12 pessoas, e depois uma comissão também para redigir, né, para escrever, passando depois por todos os bispos, o máximo de bispos possíveis de toda a igreja, né, no mundo inteiro, para que realmente, esse é o documento que diz sobre a nossa fé, né? E aí sim, de 86, em 92 foi publicado o Catecismo da Igreja Católica, né, com esse nome. Então, é o livro amarelinho, né? Foi em 92 que foi publicado através da Fidei Depositum, que foi um documento pontifício promulgado por São João Paulo II, que vai explicar toda a ideia de por que se criar um novo catecismo, um documento único, e também a maneira com que ele poderia ser trabalhado, né? Então, São João Paulo II vai dizer que o catecismo da Igreja Católica é como uma sinfonia de fé. Então, como a gente pode realmente caminhar com Cristo, com a Igreja, sendo uma fé única, né? Uma fé católica, universal verdadeiramente. Em 97 saiu a versão em latim do catecismo. Em 2005 saiu o compêndio, que enquanto o catecismo ele é dividido em seções, capítulos, artigos, parágrafos, né? O compêndio do catecismo, que saiu em 2005, ele é um módulo de perguntas e respostas, né? Então, tem uma pergunta, uma dúvida de fé, aí lá tem a resposta, né? Citando também os trechos da Bíblia, enfim. E aí, depois da JMJ de 2007, já estou finalizando a linha do tempo, depois da JMJ de 2007 em Colônia, percebeu-se essa necessidade de elaborar um novo catecismo para os jovens, né? Não pensando em mudar tudo, mas tentando adaptar a linguagem para a juventude, né? E daí sim nasceu o YouCat, que é o Youth Catechism, então o catecismo jovem, que foi publicado em 2011 na JMJ em Madrid, começou a ser distribuído pelo mundo, mas na JMJ de 2013 aqui no Rio foi verdadeiramente muito divulgado e muitos livros foram entregues para paróquias, especialmente dentro da JMJ e depois, né? E, enfim, para nós aqui é um tempo muito oportuno de estar gravando o podcast nesse mês de julho, né? Não sei exatamente quando vai sair o episódio, mas nesse mês de julho de 2023 celebramos 10 anos da inspiração do Campus Fidei, numa vigília da JMJ de 2013. Então, Deus, nos seus mistérios pedagógicos, serviu do livro YouCat, para iniciarmos a missão, né, com grupos de estudo, em certo momento em contato com a fundação do YouCat da Alemanha, mas depois com o discernimento, amadurecimento dessa nova realidade eclesial que nascia, né, nos entendemos como Campus Fidei e não como YouCat Brasil, mas isso diz muito do nosso DNA, da nossa missão. Então, o catecismo verdadeiramente é muito caro para nós, para cada um de nós missionários, ainda que não colhamos verdadeiramente no nosso dia a dia, na nossa vida, o estudo frequente do catecismo, né? Mas tocou na nossa história com a rede de missão entrando na nossa história, né? Então, só trazendo um pouco assim desse contexto para quem ficou um pouquinho perdido, né? Mas é isso. Essa ideia que traz o nosso catecismo, né? Ele é dividido em 4 partes também. Na primeira parte, que vai falar sobre a profissão de fé, então sobre o credo, sobre o nosso ser verdadeiramente, né? O ser cristão. A segunda parte, que traz sobre a Sagrada Liturgia, sobre os sacramentos. A terceira parte, que traz sobre o agir cristão, então a vida em Cristo, então vai falar sobre o caminho, a caminhada, né? Sobre os mandamentos, sobre a doutrina social da Igreja. E a oração cristã, na última parte, que vai falar verdadeiramente nosso relacionamento com Deus, né? O nosso Pai Nosso. Falar sobre como as petições do Pai Nosso, enfim, dissecando as nossas orações. É interessante a gente pensar assim, como que é a metodologia de Deus com a sua igreja, né? Uhum. Porque a gente pode pensar assim, mas o catecismo ele foi escrito por homens, inspirado por Deus, Excelente. né? Tipo, não foi assim, uma ideia que surgiu na cabeça
de um bispo. E não é só isso, assim, né? De que o catecismo, ele de fato foi algo que Deus quis, né? De fato foi inspirado pelo Espírito de Deus, né? Então, assim, ali naquela época, quando ele foi inspirado, houve uma necessidade. Hoje há uma necessidade de se estudar o catecismo, assim. Mas é porque a gente não conhece a nossa fé? De fato, não conhecemos. E aí entra o porquê dos grupos de estudos, né? Porque se a gente de fato conhecesse, não precisaríamos do grupo de estudo, né? Tava tudo ok, já estava tudo bem. Mas essa necessidade, assim, de defender hoje a nossa fé está em crise. Talvez dentro de nós mesmos, assim, a gente realmente fica na dúvida, assim, o que está acontecendo, né? Que, não sei, um fato, Eucaristia. Será que, de fato, ali naquele pedaço de pão é o próprio Cristo? O que a igreja fala sobre isso, né? Porque eu acho que é uma dúvida da maioria dos católicos de IBGE, que a gente chama, né? Assim, daqueles que não conhecem de fato, né? Ou até mesmo de como que a gente vai ensinar os nossos filhos como que, de fato, aquele pequeno pedaço de pão é o próprio Cristo. Ou que, de fato, por que a gente crê em uma igreja santa, católica, apostólica? Então, assim, eu acho que o catecismo ele não é para dificultar e nem para nos dividir, né? Mas é, de fato, para nos unir e para que a gente seja catequista dentro de casa, aqui no nosso podcast, conversando com um amigo na faculdade, de fato, assim, mas de onde que vocês tiraram isso? Meu irmão está aqui, olha, Catecismo, o livrinho grande, amarelinho. Mas eu acho que é muito isso, assim, através dessa necessidade que surge, eu acho que é também o xodozinho assim, da rede de missão, né? Os grupos de estudo, porque a gente olha para a realidade do povo e vê assim, nós somos responsáveis por esses irmãos, assim. Eu acho que um dia, quando a gente chegar lá no céu, o Senhor pergunta assim, o que tu fizestes por mim lá na terra? E o Senhor, olha, catequizei, né? Ensinei, não deixei ninguém morrer na ignorância, assim, tentei fazer a minha parte para que eles conhecessem a verdade. E o catecismo, tanto o IUCAT, o compêndio, o DOCAT, aí vai todos os documentos da igreja, né? Eles são necessários para nos auxiliar, para que a gente não fale realmente besteira, ou que não seja só uma coisa superficial, para que, de fato, a gente vá em águas mais profundas e enraize a fé. Enraize a fé. É interessante isso que você falou, porque um dos motivos para eu entrar na rede de missão foi uma frase que o Jerônimo falou no final do retiro do dating que eu fiz em 2018. No final do dating, quando ele fala, beleza, vocês aprenderam tudo e tal, agora vocês vão, enfim, viver tudo o que vocês aprenderam e ensinar. E aí, acho que na última formação, ele fala uma citação do profeta Oséias, que ele fala assim, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Nossa, aquilo veio direto no meu coração. E eu lembrei de todas as pessoas, sei lá, da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas, conhecidos, talvez pessoas mais distantes, que muitas vezes pecavam por falta de conhecimento. Ou aqueles católicos, né, de IBGE que você citou, que é assim, não, eu sou até católico, mas eu não concordo com isso. Mas nunca estudou, entendeu? Sei lá, colhe de pessoas que, enfim, não tem autoridade nenhuma para falar sobre aquele tema. Não, mas fulano falou que, então, depois que eu ouvi o que ele falou, eu não acredito. Eu até sou católico, mas nesse ponto não concordo. Então não faz estudar. Entendeu? Tipo assim, confia nessa igreja, ela tem tempo suficiente para debater. Não saiu da cabeça de um homem só. Foi construído, igual você falou, por vários homens, através de toda a história, inspirados pelo Espírito Santo. E aí aquilo mexeu muito comigo. O meu povo se perde por falta de conhecimento. E desde aquele dia eu falei, Senhor, então me usa como instrumento para que seu povo não se perca por falta de conhecimento. Que ninguém ao meu lado se perca por falta de conhecimento, mas me dê a sabedoria e discernimento necessários para que eu consiga mostrar o seu rosto. E aí entrou com a rede de missão Catecismo. Então, é muito forte isso para mim também. E também por isso, como ela teve o discernimento dela na teologia, eu, depois de engenharia, depois de bombeiro, Deus me chama hoje
a fazer teologia também. Vou começar esse mês. A gente está gravando em julho. Minha primeira Kairos aula, mesmo, né? minha primeira aula vai ser 31 de julho, o Olha último aí. dia do aniversário da Sofia, inclusive. Olha aí. Eu vou começar a teologia tentando mostrar com a vida, né? Aprender, solidificar esses conhecimentos, buscar entender como que é a igreja, tudo que ela fala, para que, de fato, ninguém ao meu lado se perca por falta de conhecimento. Só para complementar o significado desse dia 31 de julho, no ano passado, nosso compromisso temporário foi 31 de julho. Então, um aninho aí É um dia marcante. para celebrar a sua nova fase aí Olha que do benção. teólogo Mateus, quem diria? Quem diria? Quem diria? Bom, cara, eu acho isso muito massa porque a gente começa a perceber por essas experiências pessoais, né, o quanto Deus vai agindo na nossa vida. E o catecismo, ele tem nos ajudado cada vez mais a se aprofundar e a conhecer, né, a nossa fé. E eu digo isso porque eu cheguei na rede de missão por conta disso, né, por conta dessa necessidade de querer, de fato, aprender, estar próximo, né, ter conhecimento sobre a fé que eu professo. Até porque o mundo que a gente vive hoje, né, a gente tem vários... Depende disso, depende daquilo, né? E se? E se, né? Assim, a galera do direito no qual eu faço parte é tudo isso. Ah, tal coisa aqui, será que é crime? Depende, né? Não é uma certeza. Mas enquanto a fé, enquanto aquilo que a igreja nos ensina, será que depende, né? Então, assim, o catecismo ele vem para nos auxiliar nesse ponto, né? Nessa realidade que muitas vezes nós, enquanto, obviamente, pecadores, né, queremos entrar num relativismo, de fazer escolhas que, isso aqui vai me doer um pouco. Até para legitimar o meu erro, né? Isso. Então, é errado? Então, depende. Porque se eu faço, às vezes, pode não ser errado. O padre falou... Padre numa paróquia lá no fim do mundo falou que talvez não seja. O meu pároco fala, mas quem sabe? Ó, até nesse ponto aqui tem um pároco que, na verdade, não chegou a ser pároco na minha paróquia, né, mas foi como vigário lá. Ele falava assim, existem os 7 sacramentos, né, de fato, mas o 8º é o da ignorância. Aí eu ficava... Salva muita gente. Salva muita gente. Eu sei que a galera pode estar pensando agora, então eu não vou procurar aprender nada porque eu vou pela ignorância. Não, aí você já está pecando já. Mas, de fato, a gente percebe isso muito hoje, né? O quanto as pessoas têm se tornado, não têm buscado se aprofundar na fé, né? Naquilo que a igreja, de fato, nos ensina. Aí a gente entra naquele relativismo barato, né? Que diz assim, a igreja permite tudo, a igreja católica ela permite você fazer isso, permite você fazer aquilo, e tudo isso se torna muito dinâmico na vida das nossas famílias, né? Dos católicos de IBGE, que... a igreja passa, pelo menos essas pessoas que fazem parte da igreja, né, que vão à missa, enfim, dizem assim, você precisa cumprir tudo isso que está aqui, não, a igreja não é bem isso e tal. E, de fato, vão até catequizam de forma errada mesmo, né? Evangelizando ao contrário, se é que eu posso colocar dessa forma. Mas, assim, o grupo de estudo, e aí, tocando minha experiência pessoal em relação a isso, né, ele tem sido... lá no Pará, para nós, um marco, de certa forma, né? Porque a gente percebe o quanto as pessoas têm se aprofundado, quantas pessoas têm se interessado, que, assim, de fato, imaginavam que ia ser uma coisa chata, como a Fabi colocou, né? Um livrão amarelo e tal, um monte de palavra que eu não entendo aqui. Já estava com os preconceitos. Né? Já começa com um preconceito, né? E aí, a partir disso, não. Quando a gente começa a ter, de fato, a metodologia correta, porque o grupo de estudo ele tem uma metodologia de perguntas que são lançadas no começo do encontro, a gente dá toda a base de estudo, né, para a pessoa, e ali a pessoa vai estudando no decorrer do encontro e no final tem a partilha. Né? Coisa que às vezes é difícil você encontrar. Você acha que você vai para um estudo do catecismo e você vai só ouvir, você não vai falar nada. Vai ter você uma não vai aula partilhar. lá. Uma palestrinha que... saco. E assim, todo mundo está acostumado com isso, né? E a partir do grupo de estudo, a gente percebe que as pessoas elas têm partilhado bastante, né? Olha, tem um lá no nosso grupo de estudo, né?
que a gente imaginava que a gente ia ser polêmico. Trazer assim, certos questionamentos em relação à fé. Mas esse aí, Ele cutuca. Vocês nem trabalham. As polêmicas você já joga pra ele. Aí ele fala assim, não, então vocês vão responder, né? Eu, sim, respondo. Claro. Ele tá lá falando e aí ele já tá olhando pra gente. Então, assim, vocês podem responder agora, né? Essa é a dúvida aqui. E olha, ele fica falando um tempinho assim, né? Tu pensa que ele vai acabar respondendo, mas na verdade ele tá elaborando a pergunta, olhando pra gente já. Agora vocês podem responder. Meu Deus. Caramba, que desafio. Não, e isso é legal, porque é tirar a gente da nossa zona de conforto mesmo. Assim, ok, a gente estuda, a gente sabe, mas a dúvida na mente do outro, ela não pode ser só aquela duvidazinha básica, porque sempre tem uma coisa que leva a outra, que leva a outra. Tem um contexto, né? Isso. Tem uma vida ali atrás dessa pergunta. E né? é sempre as dúvidas sempre são sobre o que acontece na vida. Isso. Tipo, vida de igreja, a vida matrimonial dele. Aspectos práticos. Isso. E isso é muito legal, porque aí a gente percebe o quanto que a fé, ela, de fato, toca na nossa realidade. Assim, não é uma coisa assim, só quando eu vou na igreja e aí pronto. Não. Desde o momento onde eu acordo até o momento que eu vou dormir, até nos meus sonhos, a fé está tocando na minha vida, né? E é algo... Desculpa interromper, Fábio, mas é algo atemporal também, Isso. né? Porque vem desde Cristo, enfim, do Antigo Testamento, da construção do Novo Testamento, e com os problemas novos da vivência de sociedade, a fé, a doutrina, ela é a mesma desde o princípio, né? Mas ela é aplicada agora às novas realidades, aos novos desafios, né? Não muda, né? Exatamente. Não é essa coisa assim, tipo, depende. Não, é isso e pronto, de fato. Qual é a resposta? Essa. É sim ou não, né? E aí o grupo de estudo, eu sempre partilhava com o Mário assim, que eu estava com um pouco de medo, porque a metodologia que a gente usa na rede não é algo comum lá no Pará, assim, não existe. E, Pelo de menos fato, assim, é desconhecido para a experiência de gente, vocês, né? A metodologia de ter uma pergunta, estudo não só com o catecismo, mas todos os documentos, né? A própria Bíblia, do CAT, compêndio, e aí talvez a gente faça referência com algum outro documento da igreja, enfim. E aí depois a gente tem esse tempo de estudo e aí a gente tenta responder aquela pergunta, né? Tenta mesmo, porque nunca a gente consegue deixar a coisa redondinha. Sempre fica assim, no próximo a gente responde mais coisas, né? Porque sempre Isso surge... também instiga eles a procurarem sozinhos, né? Sim. Não é algo engessado, né? A pergunta, ela é um direcionador. Ela fomenta nas pessoas se é que eu posso colocar dessa forma, a discussão. Mas não é a discussão, né? A partilha de conhecimentos, né? Eu acredito que um dos pontos que muitas vezes pode surgir como uma certa dificuldade será que as pessoas vão falar? Será que as pessoas realmente vão partilhar? A pergunta é essa daqui, mas será que o irmão aqui vai dizer o que ele realmente, lendo os documentos, né? Estudando, o que ele compreendeu? Aí, ou se não, bate aquela vergonha, né? Eu não vou falar e tal. Mas, assim, é muito interessante porque quando eu olho que o outro ele vai partilhando e ele vai, de certa forma, mostrando aquilo que ele entende, mesmo que ele não entenda completamente sobre aquele determinado tema, eu me sinto impulsionado a falar também. E não a corrigir o outro, mas dizer, cara, e se fosse desse jeito? Mas o documento ele fala isso aqui, né? Ele tá nos orientando, nos dando essa margem aqui. Então, e aqui é isso? Aí já surge uma outra pergunta, em cima da primeira pergunta que foi feita. E aí já entra nisso, já entra naquilo. Obviamente, pode parecer que para quem está ouvindo, fica uma confusão, né? Mas não. É um processo de construção que o próprio catecismo ele vai nos mostrando, né? Porque quando eu pego o documento aqui, ele responde uma pergunta, mais na frente ele já responde uma outra que surgiu porque eu estava estudando essa determinada pergunta aqui, né? Pode aparecer essas situações. E a gente até reforça para o pessoal, para quem ainda não tem o documento, né? Porque lá a gente utiliza o catecismo, o compêndio, o doquete, o UCAT, né, como um documento de estudo, e a palavra também. Mas nem todo mundo tem acesso aos documentos. E a gente faz a recomendação, olha, adquira seu documento, porque caso, eventualmente, essa pergunta aqui, que é tema do encontro, ela leve a outras perguntas, você já tem aonde buscar. O documento está aqui, na sua mão, e você pode ir lá e estudar. E isso é muito interessante, porque o grupo de estudo ele foca nisso, né? Ele estimula que eles possam perguntar mesmo de fato, que eles possam interagir. Cara, se dependesse da galera que está lá,
Os nossos encontros é das 8 às... 2 da manhã. Às 9h30. Não, o horário é assim, 1h30, né? Por causa do horário e tudo mais. Mas aí quando eu olho assim pro Mário, vai dar 10 horas. Eu preciso voltar pra casa, né? Só que aí tá dando 10 horas e a conversa tá assim no auge. Como que a gente vai cortar o negócio aqui, né? Mas a gente sempre fica, gente... No próximo encontro. Só você ter ideia, quando tá já próximo do final, todo mundo olhando para todo mundo, acho que já é 11 horas, não sei o quê. Não 11 horas, tá? Não chegamos nesse horário, mas um exemplo, né? Aí todo mundo, vamos rezar? Aí a gente levanta, né? Aí tem alguém partilhando. Já tem alguém partilhando aí, né? Aí eu Mário, então, não, mas eu queria te falar uma Sim, coisa, sabe? Mas é muito legal. Então, assim, essa metodologia, é claro que foi um lugar onde eu e Mário nos encontramos porque é algo do nosso carisma, né? Então foi pelo menos para mim assim, foi um medo muito grande de será que eles vão gostar? Porque a gente sabia que de fato eles estavam esperando uma formação. Eu e Mário chegar lá e falar para eles o que é o catecismo e pronto. Mas aí a gente viu nós fomos muito acolhidos assim. O grupo de estudo a gente teve o quê? 4 encontros só até agora, né? 4, 5. Mas já gostam, né? O pessoal já chega cedo e vamos, olha, tá no horário já. Que hoje eu tô a fim de partilhar. O polêmico, né? O rapaz polêmico, ele senta, ele chega assim, olha, hoje eu não vou falar nada. Aí quando vê é o primeiro, né? 50, se coçando. 50, ficar... Ele, não, mas eu teve uma vez que ele fez a cirurgia do siso, eu não vou falar nada. E foi o que mais falou. Mas e é muito interessante porque ele sempre toca em coisas que a gente nunca pensou. Porque a gente já vem ali com uma coisa assim, talvez surja esse tema, talvez da experiência de vocês, né? Não isso, da dele. Né? Mas aí sempre surge alguma coisa nova. E aí eu fico na minha mente, né? Como que eu vou responder isso daqui para ele de uma forma que ele entenda, né? Aí eu fico buscando as coisas. Eu sempre estou ali. O que a igreja fala sobre isso? Ou às vezes vou até mesmo no catecismo e como que eu vou responder uma pergunta que não tem, a gente pensa assim, não tem nada a ver com o tema de hoje, mas muito necessária. E aí, como que eu respondo ele? No próprio catecismo, né? E aí eu fico, o quanto que a gente precisa, de fato, saber usar aquilo dali. Então, para mim, o catecismo, o grupo de estudo, no caso, assim, é muito esse renovo do carisma, assim, porque durante esses 2 anos, quase 2, a gente, pelo menos eu, assim, servi de forma online. Já servi num grupo de estudo online, mas é outra coisa. Apesar de ser, assim, é sempre uma nova experiência. As pessoas vêm no São João Paulo II, né, no grupo de estudo que a gente teve, era gente de todas as partes do Brasil, de fora, então traziam muito das suas realidades. Mas partilhar com o seu povo é diferente, né? Porque a gente acaba partilhando as necessidades de dentro de casa, de como que a gente vai arrumar a nossa casa, né? De como que a gente vai, né, de como que a gente pode, através desse grupo aqui, organizar aqui dentro e ajudar os nossos irmãos, as nossas paróquias vizinhas, os nossos irmãos dentro de casa. Então, nossa, é maravilhoso compartilhar com outras culturas, mas conversar com o seu povo, a sua língua, é outra coisa, né? É uma explosão assim mesmo. E aí eu acho que essa a minha maior felicidade, assim, é poder falar com os meus sobre a nossa igreja, né? Conversar coisas que acontecem na nossa paróquia, na nossa realidade. Padre fulaninho falou tal coisa, como que a gente responde? Catecismo, bora lá, como que a gente faz? Tem o Círio de Nazaré. O Círio é o quê? É uma cultura, é profano? Como que a gente responde? E são coisas assim, nossas, né? É claro que a gente sempre traz referência do que acontece aqui na rede, do que é outra coisa, mas, assim, de fato, o que acontece dentro de casa e como que a gente organiza, né? Então, o grupo de estudo, para mim, ele veio muito como isso, assim. Óbvio, já me sinto muito acolhida, sempre me senti no carisma, mesmo morando em outro estado. Mas, assim, viver, de fato, o carisma presencialmente
aquele conforto assim, o Senhor, ele é muito bom. E ele me ama, né? Ele me ama ao ponto de me dar o Mário como irmão e não me deixar sozinha aqui e de poder servir, de poder catequizar mesmo. E aí o grupo é o xodozinho, assim, né? É bom porque, assim, como a Fabi colocou, a gente faz um exercício do próprio carisma, de forma ali presencial com as pessoas que vêm até o grupo de estudo. É diferente, muito diferente você estar ali na internet. Por exemplo, eu cuido dos sites da rede de missão, dou suporte no que precisar, de certa forma, né? Então, eu não estando aqui com os irmãos e poder partilhar com eles, né? Mas apenas online ali, quando a gente tem ali um grupo de estudo que a gente consegue fazer esse contato com o outro, carisma, né? O olhar e ver a reação daquele que está ao nosso lado, é totalmente diferente, assim, né? Não que o online não ajuda, não que o online não contribua. A gente passou 2 anos com um grupo de estudo online, que foi São João Paulo II, e o pessoal que está ouvindo aí, um abraço. A gente tem que marcar o nosso encontro. Saudades. Saudades. Então, foi uma experiência muito boa, porque a gente pôde conhecer também a realidade do irmão que mora, por exemplo, lá a Giovana, né, que é a nossa irmã de missão, que foi um fruto do São João Paulo II. Que, apesar de ser ladinho do Pará, mas assim, gente, é longe, tá? 5 dias de viagem. 5 dias de viagem. De barco, de navio, no caso, né? Isso. Navio. Eu ia comentar, né? O Pará é maior que muitos países por aí. Tipo isso, a noção de Então, distância assim, lá pro norte é bem diferente. Então, assim, a gente conheceu, tocou um pouco na realidade da vida dela lá em Manaus, né? A experiência dela, e não somente o dela, mas o pessoal também do Nordeste, do Sul, até... Tinha gente da Argentina. Argentina, Portugal, Croácia. Então, assim, imagina você poder tocar essas experiências, né? Você poder falar com as pessoas e lá e saber como é que... assim, ela vai responder aquela pergunta e como é que os católicos de lá responderiam, de certa forma, né? Isso é muito bom. Mas, como a Fabi colocou, poder estar ali presencialmente, fazer esse exercício quinzenal, né? De estar ali, se esforçar, preparar a sala, enfim, levar o material tudo bonitinho, olhar a reação do outro, né? Saber que tem uma galera aí lá que vai instigando. Olha, inclusive tem um pessoal que vem de outra cidade, né? Acho que Coraci, que é Belém já no caso, né? Capital fica o quê? 1h30, dependendo do trânsito, 1h30, assim, de Coraci para Ananindeua, né? Isso, e vem participar conosco Terminar lá 10h30, chega meia-noite em casa. mais ou menos isso. Tranquilo. Danada. Então, assim, a gente tem essa realidade no grupo de estudo que mostra pra gente o quanto vale a pena, né? E, ao mesmo tempo, nos evangeliza também, de dizer assim, caraca, o meu serviço enquanto missionário da rede de missão, ele está aqui sendo fruto na vida dessas pessoas, né? Apesar de que, obviamente, com o online a gente consegue alcançar muitas pessoas, mas ali estar ao lado daquelas pessoas e poder enxergar o crescimento delas é extremamente gratificante. Tem até o filme do São Felipe Neri, que ele queria muito ir para a Índia, né? A Índia era o lugar onde ele queria exercer o ministério dele, né? Missionário lá. E aí ele é chamado a fazer isso em Roma, né? De estar ali. A Índia dele acaba se tornando ali, Roma. Né? E aí ele acaba vivendo a realidade dele ali, local, e vê que existe uma necessidade. E na nossa realidade ali, a gente percebe também isso. A nossa Brasília, né? A nossa Brasília. Então, assim, a partir disso, a gente percebe o quanto o carisma ele tem tocado. E, por meio do grupo de estudo, tem sido algo muito profundo. Porque, de fato, a gente percebe que ali estamos ajudando a contribuir a formar bons católicos, boas famílias. Porque ali, no grupo de estudo, acredito que 70%, 80% são famílias, né? Pessoas que já são coordenadoras de grupo de pastoral. Sim. E coordenadores de comunidade. Estão à frente, né? Isso. Então, é uma galera que já tem uma caminhada, né? E que, mesmo tendo uma caminhada de anos, se sente chamada a se formar cada vez mais e nos convidam a estar ali ao lado deles e ajudá-los nesse processo. Você vê que a igreja é um tesouro inesgotável, né? Tipo assim, não, eu já trabalho, sei lá, há anos, mas
eu ainda sempre tenho uma dúvida, ou eu vou lá, nunca pensei nisso e do nada tem um conteúdo que eu não sabia. E a igreja fala isso há 1500 anos. Então é muito legal. Assim. Mas eu acho que esse é que é o bom de ser católico, né? Porque a gente sabe que a gente nunca vai saber de tudo. Sim. Tipo, é um fato que eu acho que ali nós somos ensinados desde o berço que nós nunca saberemos de tudo. Mas o Senhor, ele se dá o necessário. Hoje eu preciso saber disso daqui e ele se revela desse jeito. Apesar do catecismo ele ser esse ali tá a nossa doutrina, não tá tudo ali, né? Não assim, o Senhor ele ainda tem sempre mais um pouco, porque diferente dos nossos irmãos protestantes, né? A gente tem a Bíblia, a gente tem o magistério, a gente tem a doutrina, e ainda assim a gente não sabe de tudo, né? E ainda assim o Senhor ainda nos deixa assim, eu quero que tu venha me procurar mais um pouquinho. Sim. Eu não quero que tu fique assim, já basta, já conheci, não. Precisa sempre... É igual como a samaritana no poço, né? Sempre o Senhor sempre está com sede. E no calor de Belém... sempre Excelente. Aquela passagem se faz presente todo santo dia. sempre está com sede e o Senhor sempre nos pede o de beber, né? E aí então nós na nossa miséria, Senhor, assim, ó, tô suando, esse monte aqui tá muito difícil subir num calor, meio-dia, né? Mas toma. Eis aqui o que eu tenho para te dar de beber hoje. E que bom que o Senhor também não me deixa morrer de sede, né? E aí então eu acho que o grupo de estudo ele vem muito para isso, para nos dar o de beber hoje. Ali naquela sexta-feira, o Senhor quer se revelar isso daqui para a gente. Para mim, de uma forma, e aí tocando na vida do irmão, acaba que, nossa, eu nem não sabia que eu precisava ouvir essa partilha. E o Senhor vai e me visita também através daquele irmão. E aí a gente vai, daquilo, né? A gente vai organizando as coisas, vai vendo de que nós também temos um papel muito importante na igreja, assim, graças a Deus e ao Concílio Vaticano II, né? O leigo, ele tem um papel importante na igreja, ele é querido e amado pela igreja e a gente precisa conhecer a nossa fé e a gente precisa, de fato, estudar o catecismo, assim, sentar a bundinha na cadeira e estudar, Sim. porque a gente não pode ficar na ignorância, igual estudando teologia, estudando direito, marketing, precisamos estudar, né? Para exercer a nossa profissão, a mesma coisa. Para ser católico, precisamos estudar. Excelente. E você falou algo que eu queria falar bastante, assim, que Deus tem sede que a gente tenha sede dele, né? Então, verdadeiramente é permitir-se encontrar com Jesus naquela palavra, né? Não só na palavra viva, na Sagrada Escritura ou na palavra encarnada, né, na Eucaristia, mas na palavra mesmo da igreja, né? Que é quem Cristo deixou para nós, né? Então, é muito do que a gente estava falando. Ainda que para vocês ele seja uma referência, ainda que daqui 50 anos estudemos todos os dias o catecismo, Deus ainda vai ser uma surpresa para os nossos ouvidos, né? A vida de cada um de nós é muito rica, né? Para que a gente se deixe perder por soberba, por egoísmo, enfim, de achar que eu sou o detentor do conhecimento e que os outros só têm a aprender comigo, que eu não tenho que aprender com eles, né? Afinal de contas, por mais que o grupo seja de... Qual o horário do grupo? De 8h30... Não, de 8 às 9h30. E nunca é só 1h30, né? Porque tem um momento que vocês se encontram antes, perguntam como é que está... Conforme vão avançando os encontros, você vai conhecendo a vida da pessoa, ela vai criando confiança, principalmente vocês coordenadores, né? Então, até os próprios participantes ali que não sabiam que muitas vezes estavam na mesma paróquia e ali o próprio grupo de estudo é como uma semente assim que, se bem regada nas paróquias deles, eles vão criar um grupo. Então, é muito importante isso, a gente estar aberto verdadeiramente. Não é só aquele momento, não é só aquele tema, mas tocar cada realidade é onde o Espírito quer soprar, né? Onde Deus quer habitar. Então, muito, muito legal a partilha de vocês. Quem está nos ouvindo aí quiser abrir um grupo de estudo catecismo, reze. Mas a gente também faz convite para você vir ser missionário na Rede de Missão. Então, se você gostou da proposta, enfim, dos grupos de estudo aqui da Rede de Missão, reze para que
Deus mande mais missionários e quem sabe, com a graça de Deus, a gente possa abrir mais grupos de estudo aí pelo Brasil, né? Tínhamos alguns grupos sobre catecismo online, como os meninos falaram. Tivemos um grupo também presencial aqui em Brasília, agora um grupo ativo presencial no Pará. É um grupo de estudo que tem data de validade, vamos dizer assim, né? Ele tem um período para acabar, para que realmente esses frutos possam chegar, essas sementes possam chegar em outros corações, né? Em outras realidades. Mas se você deseja ter um grupo de estudo da Rede Missão Campus Fidei na sua paróquia, na sua diocese, entre em contato conosco e reze para que Deus nos envie mais missionários para que a gente possa alcançar vocês também, né? E algo que, para mim, pelo menos da minha experiência com o dating, né, que é o grupo de estudos para namorados, que eu participava junto com a Débora, né, minha esposa, na época namorada, que não é de catecismo. Isso, né? exatamente. Porque às vezes pode confundir. Era um grupo de estudos sobre teologia do corpo. Teologia do corpo, exatamente. Só que a gente trazia também, dentro dos temas da teologia do corpo, trazíamos a Sagrada Escritura, então, sobre aquele tema, o que a Bíblia dizia, o que o Catecismo dizia, e o CAT, do CAT, enfim, Amoris Laetitia, que é outro documento da Igreja. Então, para mim, conhecer a doutrina da Igreja, conhecer, caramba, eu posso encontrar com Jesus através dessa palavra. Então, abrir o Catecismo para mim foi algo que me surpreendeu muito, porque eu achei que realmente ia ser um texto corridão assim do que era a doutrina. Mas, cara, quando você tem a oportunidade, ainda que não seja um grupo de estudo, que tem um tema que você vai partilhar, mas que você abre e vê o tema, sei lá, matrimônio, vamos falar sobre sacramento do matrimônio. O catecismo ele é dividido em seções, parágrafos, então, quando você lê o parágrafo, tem do lado direito as referências cruzadas, né? Então, tipo assim, no parágrafo, vamos dizer, parágrafo 1000 sobre matrimônio. Aí lá tem outros números, então 237, 2127. Se você vê esses outros parágrafos, ele vai dizer também sobre o tema, complementando, né, sobre aquilo que foi lido. Então, no final de cada sessão também tem aqueles parágrafos resumo, né, que são frases que ajudam a gente a meio que resumir, né? Então, quando a gente... fixar o tema. Fixar, exatamente, essa é a palavra. Então, cara, é muito rico. Então, ainda que você não consiga, não tenha um grupo de estudo perto de você, chame alguém para... Cara, vamos, sábado de manhã, vamos abrir o livro, ver o catecismo, o que ele vai dizer sobre certo tema que nós temos dúvida. Vamos procurar na Bíblia o que é citado sobre isso, né, do catecismo. Então, é muito perigoso quando a gente tenta fazer, principalmente a leitura da Bíblia sozinhos, né? Que a gente tende a interpretar de maneira incorreta. Então, essa é a riqueza da Igreja também, de dar-nos o catecismo, de dar-nos outros documentos que vão nos guiar a uma verdadeira compreensão da doutrina e que Jesus Cristo vai também falar para nós através dessas palavras, né? E a metodologia de estudo do catecismo são diversas, né? Porque ou a gente pode ser através de perguntas e respostas, mas pode ser, eu posso ler ele por partes, assim, corrido como um livro comum, mas também tem essa opção, né, dos números, e atrás tem tipo como se fosse um dicionário, Sim, né? Verdade. O que eu quero saber por palavras? Eu quero saber sobre matrimônio. Né? E aí eu vou lá atrás, vejo quais são os números no catecismo que falam sobre matrimônio, sobre o coração, sobre alma, sobre pecado. Nossa, infinidade. Gente, por favor, estudem. Gasta tempo, né? O grupo de estudo tem duração de 2 anos, mas a gente tem uma vida inteira para estudar o catecismo. Então, exatamente. Bom, queridos, gostei muito da partilha de vocês. Vamos caminhando para o final aí. Queria que vocês deixassem uma mensagem final aí de tudo que a gente partilhou. Pode ser? Pode. Eu selecionei aqui uma passagem que é muito cara para mim também, até porque eu já fui pego de surpresas, tipo a galera polêmica. Sim. Assim, as pessoas descobrem que a gente é católico e aí quer tirar as dúvidas do arco da velha. Tipo assim, sabe que a gente acha que a gente sabe de tudo.
é uma passagem da primeira carta de São Pedro, que é assim: portanto, não temais as suas ameaças, não vos turbeis. E lá no final, no capítulo 3, versículo 15, para quem quiser saber onde é que está assim: estai sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança. A razão de vossa esperança. Então, é um convite ao estudo mesmo. Estudem, porque vão perguntar. E às vezes não é nem para colocar à prova, né, como os fariseus faziam na época de Jesus, mas às vezes é uma dúvida legítima. E fala assim: eu queria fazer o certo, mas eu não sei qual é o certo. E o que a igreja fala sobre isso? Então, estudem e estai sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança. Tente saber sempre qual é a razão da vossa esperança, da onde que você tirou isso para viver dessa forma. Então é isso, estudem. Eu acho que um conselho, né, uma mensagem seria assim: estudem, mas rezem também. Assim, o estudo do catecismo ele tem que ser algo que gere frutos, né? E a gente também não pode falar assim: eu vou estudar o catecismo só para eu ir lá brigar com os meus irmãos. Eu vou defender a mim. Não. É primeiro para mim, para minha santificação, para a santificação dos meus. E depois, se por acaso Deus assim, né, quiser que a gente defenda a nossa fé de fato, né, que às vezes pode nunca ninguém aparecer e perguntar nada, né? Mas pode vir também uma multidão de gente. Descobre que a gente é teólogo. Aí vem... Eu tinha até medo desse título. Aí vem perguntar cada coisa que eu falo: meu irmão, nem eu sei. Mas vamos descobrir juntos. Deixa eu pegar o catecismo aqui, vem cá, senta aqui. Mas, assim, o estudo com a oração é muito interessante. É algo que todo cristão católico, principalmente, precisa, né? Senhor, o que Tu queres hoje dizer para mim através desse estudo? O que Tu queres que eu saiba? O que Tu queres que seja organizado aqui dentro de mim? Que fruto Tu quer através dessa palavra? Então, assim, estudo e oração. Sempre ali o que Deus fala através da Bíblia, pedindo o auxílio do Espírito Santo, até para que a gente não interprete o catecismo com os nossos achismos, né, de que isso aqui, não. Deus ele quis, de fato, nos falar alguma coisa. Então, que a gente peça a graça a Deus para que a gente nos dê sabedoria para entender e muita paciência, né? Para estudar, de fato, aquilo dali e sempre não se esgotar. Que a gente não caia na coisa de estudei o catecismo, sei de tudo. Não. A gente ainda sempre precisa do auxílio do Padre Paulo Ricardo, Jerônimo e Danilo, podcasts da Rede de Missão. A gente sempre vai precisar de um auxílio. Bom, foram bons conselhos aí, né? Vocês já viram. Estudem, rezem. Mas, assim, se eu fosse dar um conselho para quem está ouvindo, sejam ousados. Né? Criativos e corajosos. Mas eu digo isso para vocês pelo fato de que não se prendam só ao fato de cara, eu não tenho aqui 4 pessoas para partilhar. Vê com a galera aqui, por exemplo, na sua rede social, divulga, né, no seu Instagram, no seu procurem. Nos procurem, né? Então, assim, você tem uma infinidade de pessoas que talvez estejam na mesma dúvida que você. Então, você pode aí, por exemplo, montar um grupo no WhatsApp, né? Começar ali a bolar uns temas, né? Grupo de jovem. Isso, no próprio grupo de jovem. E você pode estender isso cada vez mais. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a gente fica no nosso comodismo achando que a gente tem que esperar atingir, que alguém me convide. Não, às vezes é você que precisa sair do seu comodismo, né? E, de fato, correr atrás dos irmãos ali, que existe dúvidas. Eu acredito que, hoje em dia, apesar de a gente viver num mundo que está consumindo muitas informações rápidas, né? Você tem aí o exemplo das redes sociais com TikTok, Instagram, nos Reels, enfim, que é tudo muito rápido. Mas existem pessoas que têm dúvidas, né? E que de fato querem se aprofundar. Eu sei que muitas vezes ver um vídeo de 1 hora é complicado, né? Mas aí você tem, por exemplo, a Resposta Católica do Padre Paulo Ricardo, que é excelente também. Você tem aqui, como a Fabi falou, o nosso podcast, caso você também queira passar um tempo escutando cada vez mais. Tem o blog da Rede de Missão. Então, nosso Instagram. Isso, nosso Instagram. Então, assim, você tem uma série de oportunidades para que você possa ser, de fato, ousado, criativo e corajoso, né? E aí montar seu grupo de estudo, né? Não se prenda, porque a Rede de Missão Campo
Campus Fidei faz um grupo de estudo que é bacana e tal, eu não tenho capacidade de criar um desse. Não, cara, você tem capacidade, né? E, de fato, a igreja ela tem esses estímulos assim que de fato nos levam a querer estudar mais, e você pode entrar nesse barco e qualquer coisa atendimento, o brasil@campusfidei.org.br, nosso e-mail, manda lá pra gente que a gente manda para você o manual, né? Entre em contato com a gente também pela nossa rede social @campusfidei, e aí lá a gente pode passar para você e ajudar, né, nesse processo de criação de um grupo de estudo, né? Acredito que todo mundo aqui está, enquanto missionário, está disponível para poder ajudar e a contribuir com a formação do povo. Excelente. Estudem, rezem, sejam ousados, né? No meu coração, a frase assim que eu senti seria: nadem contra a maré. Tipo, nadar contra a maré. Antes de finalizar e continuando esse raciocínio, citar um parágrafo do Catecismo, né, que falamos sobre ele, não vamos citar nem o parágrafo. Então, o parágrafo 166, 166 do Catecismo. Cada crente é, assim, um elo na grande cadeia dos crentes. Não posso crer sem ser motivado pela fé dos outros. E pela minha fé, contribuo também para guiar os outros na fé. Então, como a gente falou, no mundo de hoje é tudo muito rápido, então a gente não foi criado a gente não aprendeu a estudar, a gente não aprendeu a se concentrar, e cada vez mais nos é demandado respostas rápidas, conteúdos de 15 segundos, então para muitos pode parecer que sentar a bunda na cadeira 20 minutos para ler o catecismo pode ser muito, mas pensando nessa vivência em comunidade, pensando que Deus quer falar comigo através daquelas palavras, né? Que através daquilo eu vou me encontrar com o Senhor. Então, realmente nadar contra a maré. Ser diferente daquilo que você foi até hoje, porque se você até hoje não se sentiu, nunca teve o seu encontro com Cristo, talvez você viva uma vida sem esperança, sem perspectiva de verdadeira felicidade, sem perspectiva de verdadeira alegria no futuro, né? Então, nade contra a maré. Chame alguém, estude junto, reze, seja ousado. Então, verdadeiramente, permita-se encontrar com o Senhor através... Até em casal. Exatamente. Chama não tem ninguém, esposa, chama a namorada, chama o namorado. Filho. Precisamos estudar, vamos estudar. Senta aqui. Então, estar em comunidade é permitir-se conhecer o Senhor e permitir que o Senhor me conheça também. Bom, acho que é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Matheus, mais uma vez. Mário e Fabi, pela estreia de vocês. Muito obrigado. Gostei Rezem muito. por nós. Com certeza. Obrigado ao Jeff mais uma vez pela gravação. Agradecer mais uma vez aos nossos colaboradores, que se hoje estamos aqui, se hoje podemos beber dos frutos do catecismo, do YouCat, é porque desde o início até hoje muitas pessoas confiam nessa obra e nos mantêm, nos sustentam material, financeiramente, espiritualmente também. Se você deseja se tornar um colaborador Campus Fidei, ajudar para que essa obra continue alcançando, quem sabe, com a graça de Deus, outros grupos de estudo em outras dioceses, quem sabe na sua, considere ser um colaborador Campus Fidei para que essa obra que é de Deus possa alcançar mais e mais almas, né? Então, muito obrigado mais uma vez, pessoal. Nos vemos na próxima. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.